Pega a Bíblia na sua mão. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do verso 4. Amém? O tema de hoje é o poder do Espírito Santo para as boas obras. Amém? Poder do Espírito Santo para as boas obras. Atos capítulo 1, verso 4 diz assim: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Verso 8. Mas vocês receberão poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga glória a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Espírito Santo, dá-nos entendimento da Tua palavra nessa noite. Abre o nosso entendimento, a nossa percepção da Tua presença. Não nos deixa ser estáticos nesse lugar. Não nos deixa ser sem reação à manifestação da Tua presença. Não queremos ocultar, esconder nada de Ti, porque o Senhor conhece tudo de nós. Visita-nos nesta noite, ó Pai, de uma forma transformadora, poderosa pela Tua palavra. E enquanto falamos de Ti, manifeste-se aqui nesse lugar. Traga os Teus sinais, transforma, cura, restaura-nos, ó Pai. Muda a nossa sorte para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito fale em nosso coração, onde não há dúvida, onde não há preocupações, onde não haverá ansiedade, onde não haverá, Senhor, nada que possa se levantar como engano, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Se assente no seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Nesse contexto, Jesus ele está reunido com os seus discípulos e mais seguidores que estão com ele ali, no Monte das Oliveiras. Amém? Antes de subir ao Pai, o último assunto que Jesus deixa registrado na palavra é sobre o poder do Espírito Santo. Amém? Antes de ser levado ao céu, a mensagem de Jesus foi sobre o poder do Espírito Santo. Eu estou indo, mas o Senhor Jesus deixa uma ordem, uma direção. Jesus havia prometido para que ele continuasse e permanecesse em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai. A promessa do Pai é a vinda do Espírito Santo, mas o Espírito não podia vir antes de Jesus subir ao Pai. Jesus precisava ir primeiro. Amém? Então Jesus agora está dando a última instrução. Nós temos uma cultura que nos diz que o melhor fica para o final, não é? Tem pessoas que falam sobre isso, o melhor fica para o final. Você faz um curso, a formatura não é no começo, ela é no final, não é? Quando fala do contexto da tradição dos judeus, da tradição judaica, eles deixavam o melhor vinho. Amém? O melhor sempre para o final. Parece que tem aquele toque de importância. Foi importante para Jesus dizer as suas últimas palavras aqui na terra, dizendo aos seus discípulos, aos seus seguidores: vocês receberão poder. Vocês receberão poder ao descer o Espírito sobre vocês. Vocês serão as minhas testemunhas. Foi interessante para Jesus falar sobre o poder do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre o poder, preste atenção numa coisa: não é difícil realizar as obras sem esse poder. É
impossível realizar as obras sem esse poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Levante a tua mão direita aí com autoridade, por favor. Diga assim: eu preciso do poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos, é impossível realização, é impossível continuidade, é impossível permanecer sem o poder do Espírito Santo. Sem esse poder, o nosso testemunho fica inconsistente, ele fica incompleto, ele fica ineficaz. Amém? O poder do Espírito Santo valida aquilo que nós falamos, a nossa pregação. O poder do Espírito Santo valida a nossa vida cristã. Amém? Quando Jesus está dizendo, vocês receberão poder. Jesus está querendo dizer o que para nós? Será incapaz. Vocês serão incapazes de viver a vida cristã sem o poder e a presença do Espírito Santo. Amém? Quando eu estava pesquisando sobre esse tema, postando sobre isso, eu lembrei de uma pregação do pastor Lucinho. O pastor Lucinho, ele fala do jeito dele, a forma como ele tem de pregar. Ele fala que sem o poder do Espírito Santo, nós vamos viver só no quase. Quase falei de Jesus para aquele cara que estava do meu lado no ônibus. Quase orei por aquela pessoa. Quase fiz isso. Quase comecei aquele trabalho. Quase reuni aquele grupo para um estudo. Quase. Um cristão sem o poder do Espírito Santo, ele vive no quase. Quase fui, quase fiz, quase orei, quase fiquei. Vai analisando a sua vida. Será que nós estamos exatamente nessa condição? Quase. Temos tantas coisas para fazer, e oportunidades que surgem diante de nós, e nós vivemos no quase. Quase expulsei um demônio, quase orei por cura, quase isso, quase. Um cristão sem o poder do Espírito Santo, ele vive nessa condição. Amém? O poder é a capacitação. Fala comigo, o poder é a capacitação. Amém? Nós precisamos ressignificar algumas coisas aqui. O poder não é energia. Amém? O poder não é algo cósmico. Não é um cosmo que envolve o corpo físico de uma pessoa. Não é um pó que cai dourado. O poder do Espírito Santo é a capacitação, é trazendo habilidade ao cristão, tornando o mesmo destemido, ousado. Não é atrevido, é ousado. Amém? Tornando ele ousado para as boas obras, para a realização, para que o nosso testemunho, como testemunha de Cristo, não seja invalidado, mas seja eficaz, completo e constante. Amém? Eficaz, completo e constante. Nós precisamos, irmãos. Vai ser impossível dar conta de viver a vida cristã sem esse poder, sem o poder do Espírito Santo. Amém? Eu sei que nós precisamos examinar alguns contextos aqui. Hoje de manhã nós falávamos aqui no treinamento do desafio que nós temos de correr contra o tempo, de usar o tempo ao nosso favor, porque hoje 24 horas está muito corrido, não é? Se a gente pudesse pedir acréscimos, a gente pediria uns acréscimos para poder dar tempo de resolver algumas coisas, para concluir algumas tarefas do nosso dia, da nossa vida natural. Estou me referindo à nossa vida natural. Nós corremos atrás do tempo. Nós não temos, às vezes, o tempo suficiente para dar conta de algumas coisas. Falta-se tempo. E como precisamos da parte de Deus, sabedoria para lidar com o tempo. Para lidar com aquilo que a gente tem para resolver. Com as pendências, com os ciclos que iniciam e com os ciclos que se encerram. Amém? Precisamos de muita sabedoria. Mas muitas vezes nós estamos tão pressionados pela nossa vida natural, que nós não damos mais importância ao sobrenatural. Nós estamos sendo pressionados pelo natural, pela nossa agenda, pela nossa programação,
pelas nossas coisas, correndo sempre atrás do tempo, milhares de coisas para fazer, milhares de coisas para resolver, e não conseguimos mais pensar no sobrenatural. E o sobrenatural, irmãos, é real, ele existe. Amém? O poder do Espírito Santo está no plano sobrenatural, mas se nós não administrarmos o nosso natural, o natural vai nos pressionar, e nós não vamos ter tempo para pensar no sobrenatural. Totalmente atarefados, totalmente ocupados, totalmente distraídos. Como é que está o seu natural? Está sob controle? O teu natural hoje está sob controle? O teu natural hoje está sendo o agente que te rouba seu coração, seu desejo, a tua fome, a tua sede pelo sobrenatural? Como é que está o seu natural nessa noite? Enquanto eu estava escrevendo, eu analisando algumas coisas, a mim mesmo. Irmão, nós estamos vivendo naturais demais. Nós estamos naturais demais. Não é? Analisa aí. Puxa algumas coisas aí. Como é que tem sido os seus dias? Como tem sido a sua semana? Como é que tem sido as suas escolhas, suas decisões? Você gasta suas energias decidindo muito mais pelo natural do que determinado a viver algo sobrenatural, do que determinado a viver uma experiência com Deus, na presença de Deus, de dar um passo mais maduro. Nós ficamos naturais demais, normais demais. Aí eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu aprendo as músicas, eu levo uma oferta, mas a gente está tão natural, tão distraído com o nosso natural, que nós não vamos dando passos mais sérios, mais maduros na presença de Deus. Nós damos a Deus sim as desculpas, porque nós queremos justificar o que nós não estamos fazendo. Mas o Senhor está pedindo um passo mais maduro. Nós sabemos que precisamos obedecer ordenanças de Jesus. Uma delas, o batismo nas águas. Nós recebemos a Cristo no nosso coração, Ele é meu Salvador. Ele me salvou. Mas se eu me tornar normal demais, eu não vou tratar com importância os próximos passos que Jesus deixou como ordenança. Como ordenança. Quando eu recebo a Cristo, agora eu sou salvo. Ele habita em mim. O Espírito de Deus vem morar em mim. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Dá uma glória a Deus por isso. Amém? Ele habita em mim. Mas agora eu preciso dar um próximo passo. Qual é a próxima ordenança? O que Jesus diz? Quem crê e for batizado será salvo. Então agora o meu próximo passo de maturidade com Jesus é o batismo nas águas. Amém? A ordenança da Santa Ceia do Senhor. E participar não é daquilo que é um evento da igreja. Não, é uma ordem de Jesus. Jesus fala, quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Partam um pão, bebam um cálice em memória de mim. Mas aí nós damos desculpas para não estar. Nós damos desculpas para não dar esse passo mais maduro. Nós nos achamos indignos demais. Amém? Como se precisávamos dar motivos para Deus nos amar. Deus nos ama. O Senhor te ama. O mundo, nós falamos isso hoje de manhã aqui, o mundo não deu nenhum motivo para receber o amor de Deus, mas a Bíblia vai dizer, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, irmão, dar passos de maturidade. Anote isso no teu coração. Passos de maturidade. Um relacionamento começa numa amizade, se mantém numa amizade, agora ele é um namoro. Aí você está ali convivendo, você está ali compartilhando com aquela pessoa, você dá um passo mais maduro, agora você tem um noivado. E você está se preparando para um casamento. Vocês estão construindo algo juntos, estão levantando uma casa. Agora chega o grande dia, um passo mais maduro diante do altar. Agora é um matrimônio, é um casamento. A vida com Jesus é da mesma forma. Você não pode vir à igreja para ter um caso com Jesus, nem ficar com Jesus. Jesus quer casar com você.
podemos ter vergonha de assumi-lo. Diante de um altar, no teu casamento, tinham várias testemunhas que ouviram da sua boca que a sua honra é para a sua mulher e que a sua honra, mulher, é para o seu marido. Não é? Várias pessoas foram no seu casamento e ouviram você falar isso. Publicamente você estava assumindo a esposa, assumindo o marido. Da mesma forma é Jesus. Amém? Da mesma forma é Jesus. Não venha ter um caso com ele e ir embora. Dê passo de maturidade, porque os pensamentos dele sobre você são muito maiores do que você imagina. Muito maior. São maiores do que você imagina. Amém? Como é que está o teu natural? O teu natural está deixando você normal. Normal. Por que eu falo isso, da questão de ser normal? Porque vai olhar a vida de Jesus. O que Jesus fazia? Jesus revolucionava, irmãos. Jesus tumultuava lugares. Jesus não fazia coisas normais. Amém? Sobre ele estava o poder do Espírito Santo. Habitando na terra, sendo 100% Deus e também 100% homem, como eu e você. Mas sobre ele havia o poder do Espírito Santo. Como é que está o seu natural? Peça a Deus sabedoria. Não seja pressionado, tanto pressionado pelo teu natural, ao ponto de você não ter pensamentos pelo sobrenatural. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, o verso 38. Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Embora num plano natural, amém? Embora inserido num plano natural, Jesus fluía no sobrenatural. Sendo 100% homem, também como eu e você, tendo a sua humanidade como eu e você, sentindo o que eu sinto e o que você sente, inserido nesse contexto natural do nosso dia a dia, do tempo cronos que nós corremos atrás. Jesus, sendo 100% homem, fluía no sobrenatural. O que essa palavra está nos convidando essa noite? Assim como aconteceu com Jesus, nós podemos viver essa experiência nos dias de hoje. Nós podemos viver essa mesma experiência hoje. Deus não mudou. Amém? Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. O tempo não pôde mudar a Deus. As gerações não foram capazes de alterar quem Deus é. Deus é imutável. Ele permanece o mesmo. É esse mesmo Deus que ungiu a Jesus de Nazaré, é que está liberando nessa noite aos que têm fé e aos que acreditam, o poder do Espírito Santo para revestir você, para revestir a sua vida, para capacitar e habilitar você para a realização de boas obras. Dá glória a Deus aí por isso. Você não precisa, irmão, virar anjo. Não é sobre isso. Não é virar um anjo, pastor, para experimentar essas coisas. Eu tenho que viver numa caixa fechada, viver dentro de algo ali, isolado, para viver essas coisas. Não. No contexto que você está inserido. Mas quando você começa a ter um entendimento do que está na sua vida, do aquilo que habita em você, é poderoso demais. É poderoso demais. Para que através de ti flua. Amém? Flua. A vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você só tenha água em você. Está vendo essa garrafa? O que tem dentro dela? Água. A vontade do Senhor não é só que você tenha água dentro de você, mas é que você transborde disso. Amém? Quando transborda do que está aqui dentro, é capaz de fluir, de correr. Pessoas só serão tocadas, pessoas serão alcançadas. Deus vai tocar em vidas, em pessoas, no nosso natural, a partir do momento que eu buscar e que o Espírito de Deus transborde através de mim. Quando eu transbordo, eu estou fluindo de dentro
para fora. De dentro para fora. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Nós podemos ser, ainda que no natural, nós podemos ser e experimentar de coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Amém, gente? Precisamos alinhar a nossa mente para entender que o Espírito Santo que habita em nós deseja fluir de dentro para fora. Ele deseja fluir. Mas para que flua, precisa transbordar. Amém? Precisa transbordar. Em nome de Jesus. E uma pergunta eu faço a vocês. E nós vamos ser ministrados sobre isso. Entenda. Qual é a finalidade do poder do Espírito Santo? Qual é a finalidade desse poder? É para que pessoas se achem mais santas que a outra? É para que as pessoas se engrandeçam, para dizer, olha como eu sou usado, olha como Deus usa a minha vida, olha como Deus fala comigo, olha isso, olha aquilo? Não. Nós precisamos corrigir a nossa motivação. O porquê que esse poder está sendo liberado sobre a igreja? O porquê que esse poder é liberado sobre mim, sobre você? Qual é a finalidade do poder do Espírito Santo? Me capacitar para ser uma testemunha de Cristo. Amém? Para ser uma testemunha de Cristo. Eu ouvi algo uma vez. É interessante que você vai escrevendo sobre o tema e vai saltando as memórias, né? Vai saltando, o Espírito Santo vai fazendo você lembrar daquilo que você já ouviu um dia. Fez muito sentido para mim isso. Eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de ver o que é o poder do Espírito Santo, a finalidade desse poder sobre a tua vida. Amém? O poder do Espírito Santo é para ganhar os perdidos e para cuidar dos salvos. Ganhar os perdidos e cuidar dos salvos. Amém? Você consegue entender dessa forma? Fez muito sentido isso para mim. É o poder que nos capacita para que a gente vá lá fora. Lugares de trevas, onde pessoas estão aprisionadas por Satanás. Como diz a palavra, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Havia o poder do Espírito Santo sobre Jesus. E ele ia a esses lugares, até a essas pessoas. Então o poder do Espírito Santo é para ganhar os perdidos. E também para cuidar dos salvos. Nós estamos aqui, somos salvos em Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus por isso. Amém? E quando nos reunimos, o Espírito Santo pode manifestar o seu poder através dos dons espirituais para cuidar dos salvos. Amém? Para trazer uma palavra de conhecimento, de sabedoria, um conselho de Deus para a sua vida, para que pessoas sejam curadas, para que haja profecia com o propósito de exortar, edificar, de consolar. Então o poder do Espírito Santo na vida do cristão é para ganhar os perdidos e para cuidar dos salvos. Mas quando a nossa motivação é buscar isso para se promover, nós cometemos um grande erro, um grande equívoco. Por isso que nós precisamos corrigir a nossa motivação. A nossa motivação não pode ser outra, a não ser ganhar os perdidos e cuidar dos salvos. Através das boas obras. Amém? Através das obras que nós praticamos. Nós precisamos também, quando eu entendo o que é o poder do Espírito Santo na minha vida, eu preciso agora alinhar algumas coisas. Uma delas é corrigir a nossa busca diária. Nós precisamos buscar diariamente ao Senhor. Irmãos e irmãs que estão aqui, busquem o Senhor todos os dias. Busquem o Senhor todos os dias. Amém? Não haverá poder para quem não busca diariamente. Precisamos dessa busca. O poder é o resultado, fala comigo, da oração. Fala da oração, da leitura bíblica, do jejum, da comunhão na igreja, da santidade e da obediência. Amém? Glória a Deus por isso. O poder do Espírito Santo é o resultado disso. Da oração, da leitura bíblica, do jejum, da santidade, da obediência, da comunhão, de estarmos juntos.
Isso é o resultado, é o poder do Espírito Santo sobre nós. Então nós precisamos corrigir isso. Não está tendo busca diária, não está tendo oração, não está tendo jejum, não está tendo leitura bíblica, não tem comunhão, não tem santidade, não tem obediência, não tem poder do Espírito Santo. Não tem. Amém? Pessoas, elas se garantem muito em talentos, mas o talento natural do ser humano, ele é capaz de levá-lo talvez até um certo ponto, mas nunca a finalização do seu propósito. O que vai levar você até o final é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que vai levar você até o final. Levou Cristo até a cruz para cumprir tudo. Amém? Você tem propósito de Deus na sua vida. Você tem chamado de Deus para a sua vida. Você tem promessa de Deus para a sua vida. E você só vai chegar até o final pelo poder do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está aqui com o seu poder nessa noite. Está aqui com o seu poder nessa noite. Ele visita cada um dos nossos corações. Cada um dos nossos corações aqui. Amém? E eu te faço uma pergunta. Qual é o motivo que Deus hoje encontra no teu coração para que você seja cheio do poder dele? Qual é o motivo? Você quer o poder do Espírito Santo para quê? Para quê? Quais experiências que você deseja viver? Qual é a sede que você traz diante da revelação dessa palavra? E que você está tendo entendimento que esse poder está disponível a nós, a mim, a você. O Espírito Santo está aqui sondando cada coração. Ele vai encontrar motivos. E qual é o motivo que você carrega? O motivo é de ganhar os perdidos e cuidar dos salvos. Amém? Se a tua motivação é essa, irmãos, os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos nessa noite. Amém? Para que o poder do Espírito Santo possa encher a sua vida, habilitando você, capacitando você, fortalecendo você, fundamentando você, para que você seja uma influência nessa geração, para que você seja um farol que está brilhando a luz do Senhor, para que você seja a luz do mundo, sal da terra. Faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Se a tua motivação é essa, deixa o Senhor nessa noite te ungir, deixa o Senhor nessa noite revestir a tua vida com esse poder do alto, para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ir até o final? Quer ir até o final? Não garanta na tua própria força, não se garanta na sua própria sabedoria. Não se apoie só nas suas habilidades naturais. Quer ir até o final? Precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós vamos ter muito desafio na nossa frente, irmãos. Nós vamos precisar vencer muitas coisas diante de nós. Crises emocionais, pensamentos que nós temos, crenças que nós trazemos da nossa criação familiar, significados que nós tiramos de experiências que nós passamos. Nós vamos ter muitos desafios, mas é com o poder do Espírito Santo. Ele vai fortalecendo você a cada dia. Você vai caminhando de glória em glória, de glória em glória. Ele vai transformando você, amém? Ele vai mudando o teu caráter, para que nós possamos chegar até o final. De que forma? Parecidos com Jesus, parecidos com Ele, amém? Quantas vezes você já determinou, eu não vou falar pensar, quantas vezes você determinou parar com tudo? Parar com tudo. Já teve esse dia? Eu já tive. Não vou dizer para vocês que eu pensei. Eu não pensei, eu determinei. Para mim foi até aqui. Mas o poder do Espírito Santo, irmãos, o poder do Espírito Santo na nossa vida, ele se encontra com as nossas fraquezas, nos torna tão dependente do Senhor, que nós vamos ser capazes de entender o que o apóstolo Paulo diz. É na fraqueza que nós somos fortes, nós somos fortalecidos.
Porque não é mais sobre a minha vista, não é sobre a minha força, e não é sobre a minha habilidade natural, mas é sobre o Deus que habita em mim, é sobre o Espírito Santo que habita em você, é sobre o Espírito Santo que te impulsiona, te faz lembrar das promessas, te faz lembrar do que você ouviu, faz lembrar daquilo que foi lançado sobre a tua vida, das palavras que você recebeu. O Espírito Santo é esse poder na fraqueza. Estamos fracos, desistindo de tudo, mas o poder do Espírito Santo vem, nos levanta, nos fortalece, limpa os nossos olhos e mostra o caminho ainda não acabou, a estrada ainda é muito longa. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu quero pelo Espírito nessa noite profetizar sobre a tua vida. A estrada ainda é muito longa, a história não acabou, o caminho não é o limite aqui. Deus vai romper os teus limites, Deus vai visitar o teu natural com o sobrenatural. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que eu possa visitar o teu natural, irmão, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, eu preciso do poder do Espírito Santo. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.